Fala galera, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Tudo na paz? Hoje eu vou fazer um vídeo mais técnico. Eu vou falar um pouquinho aí sobre os resultados dos transplantes. Eu acho que você já deve ter percebido, né? Principalmente na Europa, alguns casos nos Estados Unidos. Você tem lá, o pessoal faz 3.000 fios, 2.000 fios, e a gente vê uma densidade muito grande, né, de fios. E aí eu vou falar um pouquinho aí sobre a taxa de sobrevivência de folículo, qual é a diferença do que fazem na Turquia, por que não colocar 6.000 folículos. Então vou dar um resumo de tudo aí para você ter um resultado bom e quando você for fazer o transplante não cair na cilada aí de fazer quantos mais fios melhor, né? Vocês devem perceber que eu fiz 2 transplantes, tenho uma densidade ok, né? Porém, poderia ser melhor, principalmente aí se eu tivesse feito um planejamento melhor e se eu tivesse feito, principalmente da Turquia aí, se eu tivesse tido realmente uma alta taxa de sobrevivência dos folículos. Então não adianta você for lá e querer fazer, vou fazer 6.000 folículos, 5.000 numa tacada só, se a taxa aí de sobrevivência não for alta. Então o que é a taxa de sobrevivência? Eu vejo muito na Turquia o pessoal falando assim, 90%, 95%, e aí depois ele te dá um relatório lá falando que sacou 3.000 folículos e desses 3.000 folículos, 2.900 e pouco foram implantados. Isso não adianta muito, tá, pessoal? O que é a sobrevivência? A sobrevivência mesmo do folículo você vai saber depois aí, 4, 5 meses, quando ele sair novamente o folículo, você vai perceber se ele viveu ou não. Não é nem transecção, não é nem quando você tira o folículo, corta ele, machucou. Essa é uma sobrevivência também. Mas o grande problema aí é você pegar o fio, retirar o folículo, colocar ele na área receptora e aí ele permanecer vivo nesse período desse procedimento, né? Então, na hora que você arrancar, deixar ele cuidado e colocar ele de volta, você vai ter a sobrevivência dele. Então nesse período você tem que ter vários cuidados, porque um folículo, né, o bulbo aí, o folículo ele tem aí os seus requisitos metabólicos, nutricionais e energéticos. Por si só, ele já tem isso. Então quando você tira ele do couro cabeludo, você tem que fazer alguns procedimentos para manter ele, suprir essas necessidades ou diminuir a quantidade que ele necessita, tanto de nutriente quanto energético, para esse metabolismo dele dar uma parada. Então eu conversei com o Dr. Bruno Jakubowski, muitas das coisas que eu vou falar aqui foi discutido e conversado com ele, e aí você pode perceber também que tem uma grande diferença. Você vê os reacts aí, tem casos com 2.000 folículos, você vê a cabeça do cara fica cheia. Como que eu que fiz 4.000 e pouco, não tanto, né? Esse aí é a diferença, né? A alta taxa de sobrevivência. E aí que eu falo também, não é quantidade de folículo que vai falar para você se você vai ficar cabeludo ou não. Claro, é muito bom ter área doadora boa, mas você tem que ter esse cuidado. Então, quais são os cuidados, né? Um exemplo, você tem que diminuir principalmente o metabolismo, né? Como ele tá, a necessidade de nutrientes, necessidade de energia do folículo. E a principal forma de você diminuir isso é você fazendo o resfriamento do folículo. Então você tem que manter ele lá entre 3 e 5 graus, na média aí mais ou menos de 4, você vai diminuir essa temperatura e aí ele gasta lá 100% lá. O nutricional vai baixar para 10%. Então você consegue baixar isso e aí você tem vários equipamentos, tem equipamento patenteado, você tem equipamentos da indústria que você vai refrigerar os seus folículos. Então ele tem que estar monitorado e você pode colocar ele em uma solução. Existem várias soluções, não é só soro, tá? Você tem que ter uma solução que tenha nutrientes. Existem marcas específicas, né, que normalmente eles utilizam até para preservar órgãos, tecidos. É mais ou menos uma solução de líquido que você tenha os nutrientes e você consiga permanecer o seu folículo por mais tempo sem ele morrer, né, com aquela necessidade. E aí você tem uma sobrevivência maior de 95% aí, você tem que ter esse cuidado. Existem umas soluções ainda que não têm patenteadas, tem estudos, tem algumas clínicas que usam algo próprio ainda, então ele tem uma fórmula própria, ele já está fazendo patentes para isso, então você tem que exatamente ter esse cuidado. Então aí que vem a diferença de uma clínica boa, uma média, uma mais ou menos, né? Se for uma clínica barata, ele vai jogar qualquer coisa lá, um sorão lá, e aí você não sabe se vai sobreviver ou não. Então uma clínica top, ele vai usar pelo menos marcas de mercado. Uma coisa que a gente vê, principalmente, agora mudando de assunto, é a quantidade de
folículos e o tempo da operação. Você vê falando em alguns lugares, não, 8 horas pode ficar, 10 horas. Esquece isso, pessoal. Como eu falei, o folículo ele tem um tempo específico que ele consome, né? A parte nutricional, a parte metabólica. Então, quanto mais rápido, melhor. Então, a cirurgia não deve ser aí de 2 horas e meia, 3, no máximo 4 horas. Não deve ultrapassar esse tempo. Quanto menos ficar na cabeça, melhor. Então não adianta também você fazer lá 6.000 folículos numa tacada só, que provavelmente a dificuldade de você ter esse prazo, você vê lá, o pessoal vai lá, vai almoçar, dá uma pausa, vai lá, escolhe os folículos. Então tem que ser algo muito rápido, tem que ter equipe toda de bate-pronto para você conseguir fazer o quanto antes. Então uma cirurgia aí top mesmo é de 2h30 a 4 horas que você vê o pessoal utilizando manipulando os folículos, né? Então não adianta você fazer o dia inteiro. Ah, mas a cirurgia demorou 8 horas. Cuidado, será quanto tempo o folículo ficou lá para fora? E além disso, então a gente tem lá a preservação, a temperatura, os nutrientes, o tempo, mas o principal é a técnica, principalmente a técnica de colocação do bulbo, né? Você tem a retirada dele que você tem e tem a colocação, né? Tem que ter uma delicadeza, tem que ter o procedimento certo, os equipamentos para você não ter essa morte de folículo, né? Então você tem que ter alguém especializado. A gente vê muito, principalmente na Turquia, né? O pessoal pega o pessoal na rua lá para trabalhar e um lado nasce do outro, a pessoa faz de um lado, um faz de outro. E aí você vê que o resultado tem muita pressa, que provavelmente não usa a solução, ou não usa o resfriamento como deveria. E aí não adianta, vai lá e coloca, machuca o bulbo e acaba que você tem aí um resultado ruim e também vai afetar a qualidade. Nesses casos aí, quando segue os piores, assim, que é colocando, correndo no soro, passa o tempo, vai ser 60% aí que vai vingar, né? Então tem aquela taxa que é de retirada e tem a transecção, tem todas, e o que ele aproveita, isso é a taxa aí de aproveitamento. Agora a sobrevivência você só vai saber se realmente contar depois dos folículos de quanto foi retirado. Então você tem lá o procedimento da Turquia, você tem a média de 50%, 60%. Então não adianta você colocar 6.000 folículos e vingar lá 50%, ou vingar só 3.000. É muito mais negócio você colocar 3.000 folículos, sobreviver 95% e ainda ter os outros 3.000 na sua cabeça, para depois fazer mais 3.000 e colocar. O importante aqui, pessoal, é que você só vai saber desse resultado meses depois. E aí o que vai acontecer? Ah, não ficou bom, 4 meses não tá nascendo muito, espera um ano. Nisso a clínica já deu golpe em muita gente, principalmente da Turquia, você veio trocar muito de nome, 2 anos, e aí já ganhou dinheiro de todo mundo, pegou o dinheiro de todo mundo, então é um problema. Então você tem que ficar atento, principalmente quem vai fazer a cirurgia, quanto tempo tem essa clínica, se ele tem respaldo e se ela faz os procedimentos nesse tempo. Se você quiser perguntar para a clínica também se ele usa alguma solução, se ele garante a sobrevivência dos folículos implantados. É aquilo, se você tiver uma calvície difusa, não for tudo no mesmo lugar, é um problema para contar folículo, né? Você não vai conseguir. Mas se você tiver com a careca inteira ali, dá até para você ver a sobrevivência. Então, infelizmente aí, principalmente na Turquia, você tem essa taxa muito baixa de sobrevivência. E é por isso que vocês verem o resultado aí dos reacts meus aí, o cara com 2.000, 3.000 folículos, a cabeça super cheia. É porque a sobrevivência final, depois de 4, 5 meses, 1 ano, vai ser normalmente aí de 95%, que é uma taxa assim muito maior aí do que foi feito em clínicas de baixo custo. Então não adianta se iludir, por isso que existem custos maiores, por isso que são menos pessoas por cirurgia por dia, porque tem que ter esse bate-pronto, tem que ter toda essa agilidade para você criar e fazer o transplante de uma forma excelente, beleza? Então agora vocês souberam aí, e aí deixa um comentário aí quanto tempo aí levou a cirurgia de vocês, se vocês acham aí que foi realmente 95% a sobrevivência, ou de aproveitamento lá, que é o que eles colocam no papel. Então isso aí não diz muita coisa. Então falem aí o que vocês acham. Não sei se vocês já sabiam disso, mas é importante a gente saber. Então não adianta colocar muitos folículos se você não for vingar todos, beleza? Espero aí que tenham gostado do vídeo. Sigam aí nas redes sociais. Também tem os reacts aí mostrando esses resultados de maior resultado. Beleza? Abraço aí, valeu galera, até a próxima.